Saudações a todos vocês, começando aqui mais uma transmissão pelo canal do Conde, com a transmissão pela TV 247. Tenho dois convidados especialíssimos aqui, Maria Inês Nassif e Hugo Melo Cavalcante Filho. Hugo Cavalcante Melo Filho, essa é a ordem do teu nome, né? É, O Hugo, juiz, Maria Inês Nassif, jornalista, são coordenadores, organizadores do livro Relações Indecentes. A gente vai bater um papo muito gostoso aqui sobre o livro, que tem download gratuito. Daqui a pouco eu vou colocar esse link para você. Está na descrição do canal para você que quer baixar essa publicação. E eu saúdo vocês, começando com Maria Inês. Felicidade imensa ter você aqui, viu, querida? Muito obrigada. Muito bom estar aqui nessa conversa. E eu trago minha alegria com esse livro. Eu acho que era um livro que, no começo, eu estava contando antes de começar, no começo do ano era quase um livro perdido, que a gente tinha 23, então 21 artigos, depois tornaram-se 23, 21 artigos que já tinham sido coletados, de um livro que seria a continuação do Relações Obscenas, que a gente editou o ano passado, e, de repente, a Vaza Jato virou poeira, né? E eu imagino que os grandes meios de comunicação aí têm puxado o tapete do Intercept, que não deve ter condições para lidar com essa quantidade de material, e não acontecia mais nada ali, né? Caiu meio que no limbo, e eu estava já, nesse momento, o trabalho já estava acumulado em mim, que era trabalho de edição só, e quem fez a edição do outro, e a edição desse fui eu. E eu fiquei enrolando todos os coordenadores, mas até que o Moro pediu demissão. Na hora que o Moro pediu demissão, e que pintou essa crise, na verdade, foi um racha entre facções de classe aí, né, que tomaram o poder pelo golpe em 2015 e depois elegeram Bolsonaro. A saída do Moro foi um racha, foi o primeiro, foi o grande racha. Aí o livro ressuscitou, como ressuscitaram-se também as matérias do Intercept, que essa semana, com a Pública, divulgou as relações indecentes do Dallagnol e da Força Tarefa de Curitiba com o FBI, né? Então, o que o Moro dizia que era uma teoria da conspiração, na verdade, se mostrou como, quer dizer, se mostrou como a grande verdade, né? Os Estados Unidos teve por trás de todo esse processo de ascensão da extrema-direita e se servindo da Lava Jato, que colocou o grande líder da esquerda na cadeia, né? Sem culpa. Pois é, Maria Inês Nassif, já fazendo aqui uma introdução, um preâmbulo para o nosso papo, vou passar para o Hugo Melo aqui, deixa eu só abrir o microfone do Hugo. Como é que você enquadra aí esse lançamento do livro, Hugo? Porque eu queria dizer o seguinte para vocês, né? A Maria Inês já esquentou aqui os tamborins para a gente começar com tudo. Eu quero dizer o seguinte, vocês são pé quente, viu? Porque o do livro coincidiu com a matéria do The Intercept, que foi forte, do FBI e tudo mais, e também hoje com a Lava Jato de São Paulo chegando sobre o Serra, né? Pois é, então eu tenho de dizer isso, quer dizer, o livro tem essa pegada. Hugo, querido, saudações, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Gustavo. Gustavo, muito obrigado pelo convite. É uma alegria grande estar mais uma vez aqui com você, com a Maria Inês e com os seus ouvintes. Realmente, nós somos pé quentes, né? Houve essa coincidência. Mesmo com a saída de Moro, nós não esperávamos que houvesse uma reviravolta assim em relação à própria Vaza Jato. O que nós estamos vendo é que de fato, havia pouca divulgação do que tem
ainda pela frente. Eu acho que já temos que começar a pensar em um terceiro, relações espúrias, ou algo do gênero, porque relações obscenas e relações indecentes já foram. E o livro terminou sendo extremamente oportuno, e bombástico até. Para que você tenha uma ideia, eu participo de um grupo de colegas do colégio, lá do nível médio, e o simples fato de postar o livro provocou a saída de várias pessoas do grupo, que se incomodaram com o fato de eu estar ofertando gratuitamente um livro em PDF. Né? Então, isso mostra muito o incômodo, né, que o livro e um incômodo positivo, porque nós precisamos realmente remexer essas questões. Tudo aquilo que foi desvendado pela Vaza Jato é gravíssimo, né? É grave ao ponto de ter dado uma reviravolta, e com a saída de Moro e essa nova revelação, a própria operação precisou se movimentar com esse lance agora da denúncia do José Serra. Mais de 4 anos em relação à denúncia que foi feita à própria Lava Jato, não é, por um dos diretores da Odebrecht. Então, esses fatos nos mostram a felicidade, né, do lançamento deste livro agora, e já nos anima para a preparação do terceiro volume, porque muita coisa seguramente virá pela frente. Eu acho que não vai ter mais fim. Acho que essa é uma série permanente. Relações indecentes, relações obscenas, relações promíscuas. Acho que vai até, enfim, não vai parar mais. A não ser que os procuradores da Lava Jato viu de vai faltar adjetivo ao país e escolham suas casas, né? Gente, deixa eu só pedir um favor para vocês. O Hugo, eu não sei se a sua imagem ficou um pouquinho granulada aqui para mim. Não sei longe, né? Você está da internet, tudo mais. Não, deixa eu ver se eu melhoro a iluminação aqui. Eu achei que era uma coisa mais de conexão, mas de qualquer maneira a sua voz estava indo legal. Deixa eu começar então uma rodada com vocês. Eu vou compartilhar a imagem aqui. Deixa eu só preparar aqui. Share screen, vamos dividir a imagem. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Janela do aplicativo. Aqui, Relações Indecentes, eu vou compartilhar. Aqui a publicação de vocês. Lindíssima, quer dizer, um cuidado muito grande. Com todo o aspecto editorial, tem a arte aqui do Eduardo Milek, e aqui a ficha técnica. Eu vou rodando aqui, até chegar, então, repetindo que esse livro está para download gratuito, o link está na descrição dessa transmissão, e aqui o prefácio da Marina Nassif. A hegemonia da crueldade, como uma elite raivosa enfiou uma faca no coração da democracia. Marinês, deixa eu dizer para você, você estava particularmente inspirado. Eu sei que é transpiração, é trabalho, mas o seu prefácio é magnífico. Fala um pouquinho dele para a gente. Olha, eu acho que a grande questão do prefácio era mostrar o que a Lava Jato está mostrando hoje com as tentativas de limpar sua barra, né? Que o governo Bolsonaro jamais teria existido na nossa vida, na nossa história, sem a contribuição da Lava Jato. A Lava Jato foi um instrumento do golpe contra as esquerdas. E, assim, uma coisa que me toca nessa história, me toca pessoalmente, e eu tenho lido muito sobre história, sociologia, para tentar entender, sobre fascismo, nazismo e etc. E acontece que a gente não consegue entender nessas figuras que, de repente, emergem da história e destroem um país, a reputação de pessoas, as pessoas pobres. É a crueldade. Tem uma dose de crueldade aí que eu acho que ela deve ser incluída na descrição sociológica desses fenômenos de guinada de países à extrema-direita, né? E, assim,
pelo olhar da crueldade, a crueldade começa em 2015 com o mensalão, né? A gente também não pode esquecer, isso aí também eu que eu escrevo sobre a Vaza Jato, a gente não pode esquecer que a licença para matar que o Moro teve e a justiça em geral teve, essa licença para matar, ela veio daquele julgamento do mensalão, que foi uma vergonha nacional, né? Ali, essa marca do mensalão, o Supremo vai carregar como uma marca que ele jamais vai conseguir tirar da sua testa. A condenação aquela condenação política geral, espetaculosa, a história, as prisões feitas em cima de teorias do domínio do fato, foi o início dessa crueldade política que a elite brasileira tomou para si desde 2005. Desde que, na verdade, que iniciou o governo Lula, você tem uma reação das forças de direita que vão se avolumando e que usaram a justiça de forma clara, cristalina. Bom, então eu tenho usado nos textos que eu faço que a gente vive sob a hegemonia da crueldade. Eu acho que o governo Bolsonaro, na verdade, ele é uma potencialização, chegou no limite máximo de um regime cruel, né? Que as pessoas não têm vergonha de dizer que querem matar, ou que querem tomar o poder para mandar no que as pessoas fazem, que querem acabar com os comunistas, que não querem deixar ninguém falar. Então, nós vivemos essa hegemonia, né? E acho que, como vivemos sob essa hegemonia, a gente também não pode, nesse momento, ter a ideia, passar pela cabeça da gente, por exemplo, apoiar o Moro para atacar Bolsonaro. Eles são, sabe, eles são lado da mesma moeda. Um não existiria sem o outro. Então, assim, a tônica do prefácio foi essa mesmo. A crueldade é de ambos, um não viveria sem o outro. Inclusive, ontem, conversando com o Wilson Ramos Filho, ele disse que a Conja estava certa. Bolsonaro e Moro são a mesma pessoa. Vou passar para o Hugo aqui. Eu queria depois falar sobre o artigo especial do Hugo, mas o Hugo também é coordenador do projeto. Então, complementando aí a fala da Maria Inês, Hugo, da concepção, do lançamento, do timing, desse momento que vocês disseram com a demissão do Moro, falando, o momento é agora da gente publicar esse... O livro eu posso dizer o seguinte, eu não li todo ele ainda, mas tem o artigo do Gessé Souza, tem o Lênin Streck, tem... Inclusive estão perguntando aqui se você é irmã do Luiz Nassif, viu, Marinês? É bom a gente confirmar logo, né? Uma família de jornalistas. Né? E da querida Lourdes também. A família é grande, né? A família é grande. A gente vai conversar só sobre isso com chorinho, viu, Marinês? Tá bom. Passando para o Hugo. Hugo, sua resenha geral do trabalho, mais uma vez, aí, para a gente ouvir você. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Maria Inês pela felicidade incrível com que ela produziu o prefácio, porque, além de tudo que ela já mencionou, ela tem o talento de costurar as diversas opiniões que são trazidas no livro por autores completamente diferentes, e ela vai alinhavando aquilo ali num prefácio maravilhoso, que faz todo sentido, que resume, em alguma medida, a obra inteira, né? Eu quero lhe dizer, Gustavo, que eu próprio me surpreendi com o lançamento desse segundo volume, porque, como a Maria Inês falou, isso era para ter sido ano passado, né? Nós nos mobilizamos, coletamos os artigos, eu mesmo elaborei um artigo no final do ano passado, e depois a coisa entrou meio naquele marasmo, parece que o tema não era mais interessante,
como a Maria Inês falou, simplesmente evaporou, né? A Vaza Jato evaporou da grande mídia, e aí pareceu que não seria oportuno o lançamento. E recentemente eu recebi, no grupo que nós tínhamos exatamente da coordenação, a notícia de que sim, iria haver o lançamento. E aí ainda coletei 2 artigos mais, que acho que foram bem oportunos, e saiu a obra, ficou muito bacana, muito bem editada pela Maria Inês, uma capa muito interessante. Eu recebi do meu filho mais velho aqui: pai, quem foi esse artista que desenhou a capa? Tá muito bom isso aí. Enfim, e os nomes que nós conseguimos reunir dispensam apresentação, né? Para abrir, temos um artigo do Gessé, onde ele explica, na minha visão, tudo que está acontecendo no Brasil. Aliás, eu li recentemente a Guerra contra o Brasil, que é uma obra extremamente esclarecedora e que diz muito, né? Aliás, nessa obra, o Gessé já fala da questão da interferência dos norte-americanos, do FBI, aqui no país durante a Operação Lava Jato. E essa obra tem meses que foi lançada. Então, muito antes dessa revelação, já se sabia, inclusive por depoimentos de alguns desses norte-americanos no exterior, contando o que tinham feito aqui e elogiando a força-tarefa da Lava Jato, as condenações, etc. Então, o livro não perdeu em absoluto a atualidade. Todos os artigos são extremamente atuais, esclarecedores, e eu tenho certeza que ajudam qualquer brasileiro a compreender o momento que nós estamos passando, as dificuldades que nós estamos enfrentando, que tem origem histórica exatamente no ponto que a Maria Inês mencionou. Ontem eu estava num debate também como este, e falei que o que nós temos aqui já vem lá do golpe de 2016, mas não, a Maria Inês é que está certa, isso vem de antes, né? Porque foi como se as instituições fossem autorizando determinados atores a praticar certos atos de exceção sem qualquer tipo de sanção. Isso aconteceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, especialmente, e depois nos outros poderes. Você tem, a Maria Inês se refere aí ao julgamento do Mensalão, tem o célebre voto da ministra Rosa Weber, dizendo o seguinte: olha, não há provas nos autos, mas como a doutrina me autoriza, eu condeno. Como é que você pode condenar o réu sem provas só porque alguém, em um artigo doutrinário, mencionou a teoria do domínio do fato, que, aliás, a interpretação que dela foi dada pelo Supremo Tribunal Federal é totalmente o contrário do que o autor quis falar, segundo ele próprio, né? O autor da teoria do domínio do fato já declarou que o que ele veicula com essa ideia, com essa teoria, não é nada do que o Supremo Tribunal Federal praticou naquele julgamento. Então, em resumo, eu acho que, a despeito da surpresa e de ter sido assim uma coisa quase sem esperar, o livro veio no momento certo. Como você disse, foi de uma felicidade, de um pé quente sensacional, e eu acho que ele vai dar muito, muito, muito pano para as mangas aí no debate do assunto. E eu já estou sabendo que os downloads estão em carga máxima, assim, muita gente baixando o livro. Eu até vou colocar aqui para vocês de novo. Olha só, esse aqui é o link que você baixa gratuitamente o livro Relações Indecentes. Está aqui, não dá para clicar nele, mas você pode redigitar isso, né? Porque é um link relativamente curto, e ele está disponibilizado também na descrição desse papo que a gente está tendo aqui. Vou deixar ele mais um pouquinho aí, aqui no canal do Conde, da TV 247. Deixa eu voltar a compartilhar a imagem do PDF do livro, porque eu quero fazer uma questão agora para a Maria Inês, com relação à organização. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá compartilhar. Uma coisa que me chamou muito a atenção também, ontem já tinha falado para o Wilson Ramos Filho sobre isso, que é, Maria Inês, essa organização que você propôs aqui, né? Você tem um sumário, aqui o teu prefácio, aí vem uma elite cruel, com os artigos do Gessé, do Luiz Nassif, da Eugênia, e da dupla Pedro e Vinícius aqui, Pedro Pulzato e Vinícius Gomes Casalino, e aí você tem esse primeiro bloco. Depois você tem a subversão do direito, né? Lenny Streck,
e aí você tem o Zé Eduardo Martins Cardoso, o Marco Aurélio de Carvalho, o pessoal do Grupo Prerrogativas aqui, Tânia Maria de Oliveira e o do Hugo Cavalcante Filho, que eu vou falar com ele na sequência sobre o artigo dele, e também da Mariana Marujo Veloso. Depois, o poder de destruir um país, o poder de destruir as pessoas, a aliança com a mídia, o uso da religião, e aí você tem a totalidade da obra. Maria Inês, o que eu quero dizer é o seguinte, quer dizer, essa organização, ela me deixou até emocionado, porque a Lava Jato é isso, ela destruiu pessoas, ela destruiu a economia, ela destruiu as instituições, e hoje ela tem esse suspiro aí com essa aproximação ao Serra, mas eu acho que é tarde, né? Acho que a Lava Jato realmente ela é um marco, a operação mais contaminada por todos os vícios do país, num péssimo sentido, vícios de ordem de corrupção, de apadrinhamento, de compadrio. E eu queria te perguntar como é que você concebeu essa organização, que, a meu ver, é praticamente poética, quer dizer, além de ser pedagógica. Eu sou entusiasta, realmente, desse trabalho editorial que você fez. Com você, Maria Inês, explica para a gente. Olha, eu, como jornalista, assim, eu sempre evitei as matérias de assuntos muito complexos, que as pessoas não... que você, enfim, divulga as partes, as pessoas não conseguem enxergar o todo, né? Então, eu sempre disse para as pessoas que eu orientei, de alguma forma, na profissão, que elas tinham que contar uma história. E quando eu falo contar a história, é contar o geral dela, né? É ver o assunto na sua totalidade. Então, assim, essa divisão do livro, ela é mais ou menos a visão geral que eu tenho da Lava Jato. E, de alguma forma, definiu, eu acho que é uma visão correta, porque os artigos, eles confluem para esses capítulos, né? Que é assim, é uma elite que é cruel, que usou o direito, o uso do direito para a execução dessa crueldade com o Brasil, da destruição do Brasil, da destruição das pessoas, da reputação das pessoas, né? O uso da mídia. Eu acho que isso tudo é uma narrativa, é a narrativa do que aconteceu com a gente nesses últimos 15 anos. Nós estamos há 15 anos, a gente não fica contando em anos, mas, na verdade, nós estamos há 15 anos brigando todos os dias para manter a democracia e para manter um regime e instituições minimamente democráticas, né? E com alguma justiça, né? Então, assim, isso aí é a minha maneira meio que de ser uma editora jornalista, é contar uma história. E a nossa história é essa. É isso, para isso que nós brigamos esse tempo todo. Aí, eu queria comentar aqui também, em especial, 2 artigos aqui que foram uma grande sacada do Xício. Marinês, deixa eu só pedir um favor para você. Eu estou percebendo que você está manuseando aí os papéis, é isso? Sim. Só que está vazando muito para o microfone. Assim, se você puder, eu não tenho microfone móvel, mas está dando para te ouvir normalmente, mas só para te dar esse alerta, tá? Tá bom. E eu queria chamar a atenção para o último item, que eu acho que foi de uma felicidade do Xixo, que ele levantou o tema e escolheu as pessoas e convidou, que é esse último item, o uso da religião, que é um dado dessa nossa realidade que nos dá a impressão, de nós que não vivemos nesse universo, que dá a impressão que é uma posição universal de todos aqueles que abraçam religiões que fecharam com o Bolsonaro ou que deram apoio para o Dallagnol na Lava Jato, etc. e tal.
a forma como a Marcelise e a Ruth colocam, analisam o papel da religião, inclusive como pessoas que professam essas religiões, ela coloca as coisas nos devidos lugares. Eu acho que, da mesma forma como o jornalismo teve uma parcela que militou no golpe, que militou a favor do golpe, teve jornalistas que militaram contra. Da mesma forma, como uma parcela dessa população religiosa militou pelo Bolsonaro e militou na Lava Jato, existe uma parcela que não milita e que pensa muito bem e analisa muito bem o que aconteceu, né? Esses 2 artigos, eu acho que para nós que não andamos muito nessa seara, são artigos que são reveladores e eu recomendo fortemente a leitura. É isso. Fantástico essa história, porque a Lava Jato, né, tem um aspecto também que contamina uma coisa a outra, né? Uhum. Por isso que esse livro também acaba sendo uma obra de referência para estudos posteriores, para futuros mestrados, doutorados, né, para entender corretamente esse tempo, que inclusive é sabotado por uma indústria editorial que está atrelada a esse jornalismo tradicional brasileiro, que quer apagar esse aspecto da Lava Jato de ter destruído o país, né? Tem um apagamento também, né? Eu acho que a obra de vocês, o livro, é uma resposta a esse apagamento, a esse silenciamento, que não pode vicejar, sobretudo depois nos estudos posteriores que vão ocorrer. Agora, falando da religião, né, desse capítulo que você postulou para o livro, Marinês, justamente o aspecto fanático da Lava Jato, né, que leva também essa coisa, parece que esse messianismo, esse fanatismo se alastra pela política, pela justiça, e aí que eu quero falar com o Hugo também do artigo dele. Hugo, você coloca a questão da AJUF, quer dizer, de toda uma instrumentalização dos órgãos aí correlatos, do Ministério Público. Explica um pouco para a gente, que você colocou lá trechos muito importantes de comunicados da AJUF em determinados momentos da Lava Jato, em que a Lava Jato ficou acuada e depois respondeu. Explica um pouquinho para a gente o que aconteceu no Ministério Público, que eu acho que esse é o viés da tua reflexão ali no Relações Indecentes. E você, Hugo? Gustavo, eu sou de movimento associativo há 30 anos. Né? Eu fui presidente da Associação dos Juízes aqui de Pernambuco, depois da ANAMATRA, que é a nossa entidade nacional, fui presidente da ALJT, que é a Associação Latino-Americana, e conheço bem, né, os meandros do associativismo. E o que eu procuro mostrar no meu artigo é que o associativismo dos juízes no Brasil vinha trilhando um rumo muito interessante, né, de afastamento das questões meramente corporativas para aderir a questões de relevância social, de interesse público, de interesse do bem-estar da população brasileira. Isso vinha acontecendo historicamente, especialmente da década de 90 para cá. Mas, como tudo que aconteceu no Brasil nesse período, parece que houve uma reviravolta. E o que nós vimos durante a chamada Operação Lava Jato foi a adesão irrestrita, o apoio incondicional da Associação dos Juízes Federais e da Associação Nacional dos Procuradores da República, respectivamente ao juiz Sérgio Moro e aos integrantes da Força Tarefa da Lava Jato, em especial o Deltan Dallagnol. Não estou dizendo que a associação não sirva, claro, em termos corporativos, para sustentar a posição dos seus associados. Sim, isso é papel da associação, mas, claro, para garantir a ele a independência funcional, para garantir a ele, em eventual inquérito, uma análise isenta e justa, e para apoiar aquilo que é de interesse público e do interesse da própria categoria. Mas não foi o que aconteceu nesse caso. Nesse caso, as entidades de conhecimento, conhecendo o que estava ocorrendo ali, hipotecaram apoio irrestrito, tanto ao juiz quanto aos membros do Ministério Público, por tudo que eles estavam fazendo. E as conversas isso, você tem uma ideia, durante o período
que eu relato foram mais de 30 notas oficiais da AJUF, todas elas dizendo: não aceitaremos, eram nesses termos que eles colocavam, não aceitaremos que se discuta a isenção do juiz Sérgio Moro. Damos apoio irrestrito, integral ao juiz Sérgio Moro, etc, etc. Eles conheciam muito bem, porque as conversas depois reveladas mostram isso. E o pior é que mesmo depois de reveladas essas conversas, não houve uma mudança significativa no comportamento. Agora sim, porque houve sucessão em algumas dessas entidades, os novos dirigentes parecem ter uma postura bem diferente, né, dos que os antecederam, mas o que me deixou estarrecido foi o nível de envolvimento das entidades, que eram demandadas para a produção de notas oficiais que eram parcialmente ou integralmente redigidas pelos próprios interessados. Houve casos em que o Deltan Dallagnol redigiu a nota integralmente, e outras em que ele teve auxílio do Sérgio Moro também para a publicação pela ANPR, sem contar as inúmeras notas da ANPR, notas de Sérgio Moro, que é uma coisa estranha para juízes. Os juízes não costumam publicar notas públicas comentando manifestações do último domingo, como ele fez, e que em seguida eram chanceladas, reafirmadas por sua associação de classe. Então, na minha visão, o papel das entidades associativas, dos juízes federais e dos membros do Ministério Público Federal foram de linha auxiliar da Operação Lava Jato e do juízo da 13ª Vara de Curitiba, porque tudo o que era feito nessas duas órbitas merecia imediato e integral respaldo da organização associativa. Houve, portanto, um aparelhamento das entidades associativas, que são entidades respeitadíssimas no Brasil, de muito tempo para cá, são entidades que têm espaço na mídia, são entidades que são ouvidas, são escutadas sobre matérias jurídicas e que se prestaram a esse papel nesse momento histórico. Eu queria registrar aqui que a Associação Nacional do Magistrado do Trabalho, até por questão do distanciamento temático, foi talvez a única que não tenha se envolvido diretamente nessas questões. E mesmo depois, né, houve manifestações críticas por parte desta entidade, e hoje parece que já no seio da magistratura federal e do próprio Ministério Público Federal, uma mudança de posição de pessoas que antes apoiavam, mas que depois de tomarem conhecimento do que estava de fato acontecendo com essas revelações, começaram a colocar em dúvida a isenção, e mais do que isso, constataram a falta de isenção desses atores. Perfeitamente, Hugo Cavalcante Melo Filho. Então, eu acho que, inclusive, o livro pode ajudar muitos desses procuradores, juízes pelo Brasil a se realinharem, a entenderem o que foi acontecendo. E o seu artigo nesse sentido é muito importante. Parabéns, né? E, mais uma vez, deixa eu fazer a última rodada aqui, o último bloco para a gente. Vou fazer mais uma com a Marinês, mais uma com o Hugo. Antes, eu quero passar aqui uns comentários, olha só, do nosso público aqui. Deixa eu só colocar a gente aqui em tela grande. Olha só, Luiz Eduardo Faria. Deltan é o menino PowerPoint, já falaram em lives passadas. Mais uma vez ele diz que nada mais são que a elite do Brasil, uma elite que não sabe que é sofrer, que é desemprego, que é fome. Deixa eu passar mais alguns comentários aqui para prestigiar o nosso inscrito no canal. Fabiana Ubinha Almeida, de Pisa, está falando da Itália. Creio que Dilma não tinha a menor ideia do propósito da Lava Jato. Como sabemos, a PF tinha total autonomia e foi traidora da pátria. Muitos comentários aqui, eu quero agradecer a todo mundo que está comentando, e vamos fazer a rodada final. Eu queria perguntar agora para a Marinês, de todo esse trabalho de organização, enfim, das tratativas que a gente sabe que são demandadas para construir um volume desse, com essa consistência, enfim, com essa coesão. O que foi mais bacana para você, assim, nesse trabalho, assim? O que você curtiu, o artigo que te emocionou? Que dica você dá para o leitor? Queria deixar você fazer a tua resenha, assim, do trabalho que você fez. Marinês. Olha, o artigo do GCE, eu acho que é de uma humanidade. Não é à toa que ele está abrindo o livro, né? É de uma visão sobre esse período da nossa história
que realmente eu acho que ele acabou envolvendo todo o livro, inclusive, assim, as divisões que eu acabei fazendo, né? E eu acho que também o livro, ele envolve também, quer dizer, é lógico que envolve, a figura do Lula, ela é uma coisa muito presente, né? O Lula é a imagem da injustiça, é a pessoa que, ao mesmo tempo que carregou tantas esperanças do povo brasileiro, e também por conta disso, ele é a pessoa que mais foi atacada. Então, assim, existe uma emoção aí embutida na. Eu acho que cada artigo é uma parte da trama que prejudicou o fato dele ter se configurado no Lula, na família do Lula, de ter se personalizado, mesmo como o Gessé diz, assim, a personalização do preconceito, ele foi feito no Lula. E o Lula é uma figura humana que emociona. Tudo que ele sofreu é uma coisa muito emocionante. Então, assim, para mim, a emoção foi no conjunto e foi no particular, né? Entender o que o Lula sofreu, aquele capítulo, assim, o capítulo da destruição das pessoas, na verdade, a destruição do Lula e da sua família, né? Aquele teatro de horrores que essa família viveu, né? As perseguições, a crueldade dos procuradores falando sobre isso, dá uma noção da crueldade geral mesmo, né? Eu acho que a personificação no Lula não é só do preconceito. O Lula é um símbolo do momento que a gente vive, de regressão, de tristeza. Eu acho que a emoção em sinal trocado, viu, Conde? É o sinal trocado, é uma tristeza profunda. Na hora que eu termino de ler o livro, que eu fiz a última edição, deu uma tristeza profunda do que aconteceu com esse país. Sabe, você está falando isso, Marinês, porque é isso, o livro tem essa emocionalidade, ele tem no seu prefácio e no artigo do GCE, como você está pontuando aí. Então, tem essa, porque sem a emoção, sem essa identidade, a gente não consegue codificar corretamente o que está acontecendo no Brasil, que foi a Lava Jato. A gente precisa dar o nome aos bois, como se diz popularmente por aí, até tem uma questão moral ali muito saliente, né? Essa coisa do Dallagnol. Aquele PowerPoint é uma coisa inacreditável. Eu me lembro que quando ele foi publicado, quer dizer, quando ele deu aquela palestra naquele hotel em São Paulo, Hugo, esse foi fotografado pela imprensa e foi publicado, foi para a manchete da Folha, do Estadão, do Globo. Quando eu vi aquilo, eu falei, tem alguma coisa errada aqui. Acho que hackearam a Folha. Porque aquilo, para mim, não podia ser verdade. O sujeito fazer um PowerPoint com aquela rusticidade, né? Parece uma coisa infantil, assim, tão terrível. E aí eu vou fazer a questão final para o Hugo, que é o seguinte, o pessoal aqui tá super emocionado também com essa publicação. É uma publicação que eu acho que ela tem esse viés que é técnico, é um viés histórico, mas é um viés ensaístico também, um viés que traz muita emoção para a gente. E Hugo, eu queria te perguntar, antes de te perguntar, dizer para todo mundo aqui que está assistindo, isso aqui é uma série. Eu comecei ontem com o Wilson Ramos Filho, coordenador também desse projeto, agora com o Marinês Nassif e o Hugo Cavalcante Melo Filho, e a gente vai prosseguir na semana que vem. O Gessé Souza vai estar aqui na terça-feira, vai ser muito bacana, porque a gente vai poder conversar sobre o livro e, enfim, sobre as nossas angústias também, que não param de se inscrever no Brasil nesse momento. Hugo, eu queria te perguntar o seguinte, com essa... me parece que a gente está numa inflexão
narrativa, talvez, que a Lava Jato agora está começando a ser desmascarada. Isso está ficando patente para mim em todos os veículos e mídias que eu acesso todos os dias para fazer a edição do Brasil 247. Eu queria te perguntar, aparentemente é uma guerra de facções dentro do Ministério Público, moristas, bolsonaristas, você tem aí vícios acumulados, mas podemos ter esperança de ter um Ministério Público tal qual ele foi idealizado pela Constituição de 88 ainda? Você acha que a gente caminha, a sociedade brasileira vai ser forte? Eu sei que é difícil responder isso, mas eu lanço esse desafio para você, para a gente encerrar nosso papo aqui. Hugo. Opa, peraí, deixa eu... Seu microfone, pronto. Nosso amigo Xixo afirma que não, né? Que é um quadro irreversível. Aliás, eu queria abrir um parênteses aqui para dizer que o Xixo é o grande impulsionador, é uma máquina, né? O homem não para e ele está sempre por trás das iniciativas e tem um poder de agregar gente maravilhosa ao redor dele, né? Queria chamar a atenção para a Miriam, a Ana Júlia, a Camila Milek, né? Além da Ana Inês, ou da Maria Inês e mesmo, que atuamos diretamente na organização do livro. Um abraço para todos eles e para o Xixo também. Quanto à sua pergunta, eu sou um grande admirador do Ministério Público. Não por acaso. Meu pai é procurador de justiça aposentado do estado de Pernambuco. Eu vivi o Ministério Público do estado de Pernambuco por algumas décadas, porque meu pai, além de procurador, ele era líder associativo aqui no meu estado. Eu conheço muito bem o Ministério Público de Pernambuco e depois eu fui conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público na sua primeira composição. Então, eu sempre me orgulhei muito do Ministério Público brasileiro e eu tenho absoluta certeza de que essas distorções que aconteceram, que não foram só no Ministério Público, foram em todas as carreiras de Estado que nós temos, né? É o que Xixo chama aí de, como é que ele chama? A direita concursada, né? Enfim, a verdade é um reflexo do momento que nós vivemos no Brasil, de ascensão da direita como pensamento hegemônico nesse momento histórico. Isso se dá em todos os campos, né? E esses desvios de corte fascista, eu me lembro bem daquele discurso que o Humberto Eco fez nos Estados Unidos, depois foi publicado, como chama, o fascismo eterno. Ele elenca ali umas 12 ou 14 características do fascismo que estarão presentes em qualquer momento da história da humanidade, e eu identifiquei dessas 12, 11 presentes no Brasil hoje. O Ministério Público não seria diferente, né? Eu acho que isso é um desvio circunstancial. Na minha visão, essa cisão que há dentro do Ministério Público não é necessariamente bolsonarista versus morista ou dallagnonista, é muito mais do que isso. Eu vejo uma corrente no Ministério Público que pretende maior autonomia para o Ministério Público e, por isso mesmo, exige que a escolha do procurador-geral não se dê da maneira que foi feita por Bolsonaro, e sim da forma que foi feita por Lula e Dilma. Eu vejo outras correntes questionando por que só os procuradores da República podem chegar a procurador-geral, se existem outras carreiras do Ministério Público da União, como o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público do Distrito Federal, o Ministério Público Militar, que também poderiam chegar a esta posição. Enfim, a magistratura sempre aspirou à democracia interna que ela vislumbrava no Ministério Público, onde os integrantes escolhiam os seus dirigentes, escolhiam os que iriam ocupar a posição de chefia, coisa que nunca aconteceu na magistratura. Até hoje, juiz não vota quem vai ser o presidente do tribunal. E isso é coisa antiga no Ministério Público. Então, eu acho que essa democracia interna que existe há muito tempo no Ministério Público conduzirá o Ministério Público ao seu leito outra vez, do mesmo modo que todos nós, com a força do nosso trabalho, da nossa luta, dos verdadeiros democratas, reconduziremos a democracia brasileira ao seu leito. Isso vai acontecer, acho que simultaneamente. É um fenômeno histórico que marca o país e não poderia deixar de marcar as instituições que o sustentam. Então, a minha fé é que isso venha acontecer, até porque a democracia não se sustenta quando não há confiança nas instituições, não é? Se as instituições não merecem a confiança dos cidadãos, é impossível sustentar a democracia. Tivemos recentemente pesquisas indicando coisas boas. 75% disseram que querem a democracia e que são contra
os ataques às instituições como o Supremo e o Congresso. Hoje a Folha, na Datafolha, publicou que o núcleo duro bolsonarista é de apenas 15% dos brasileiros. Isso é um alento para todos nós, lutadores pela democracia. Eu tenho certeza, embora seja um momento de muita tristeza, Maria Inês, muita, eu tenho lutado contra a minha própria tristeza, e mais do que isso, a tristeza dos meus alunos, por exemplo, nos grupos do programa pós-graduação, todos os dias, eu estou muito baqueado, eu estou de depressão, não aguento mais isso, e a gente tem que superar, a gente tem que passar por cima da tristeza, porque o otimismo na luta, ele tem que estar presente sempre, e eu sou um otimista sempre, pelo menos na luta. Sempre uma aula conversar com o Hugo Cavalcante Melo Filho, um prazer imenso. Eu queria continuar, a gente podia continuar mais aqui. Vamos combinar outros papos, para além das publicações. Vocês também têm uma produção imensa, Maria Inês, várias coisas simultâneas no trabalho. O Hugo também sei. Hugo é o São Francisco que está aí atrás de você, né? Tá tão bonito. É da minha esposa. Olha só que bonito que tá. Eu que dei de presente a ela. Comprei lá em Goiás, como é o nome daquela cidade? Legal. Muito legal. Você vê que acho que o caminho é esse aqui. O público está super feliz com a presença de vocês. Destacando que na semana que vem nós teremos aqui Gessé Souza, Érica Takimoto, o Luiz Nassif com a Eugênia aqui, com a esposa, com o artigo que eles escreveram a 4 mãos ali. E quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigado. Foi muito bom conversar. Parabéns pelo trabalho, parabéns por essa obra importante de referência. Todo mundo fazendo download, todo mundo aqui que está no bate-papo disse que fez o download. E a gente vai seguir nessa sequência para multiplicar muito mais esse trabalho maravilhoso que foi realizado aí por vocês. Relações Indecentes. Obrigado, gente. Vou encerrando aqui a transmissão, porque daqui a pouco eu tenho uma sequência. E passo para a Maria Inês se despedir e depois para o Hugo. Maria Inês, obrigado, viu? Você é maravilhosa. Obrigada por estar aqui, foi muito bom. E obrigada a toda essa equipe que proporcionou esse trabalho para todos nós. Obrigada, Hugo. Hugo, obrigado, Gustavo. Estou sempre à sua disposição. Uma alegria grande sempre conversar com você. Um beijo, Maria Inês. Tchau. Beijo para vocês. Encerrando aqui. Valeu, gente. Obrigado. Tchau.